Hoje à noite, refletir sobre a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, e o tema da minha mensagem é conhecendo a natureza da batalha do cristão. Abre a sua Bíblia comigo para Colossenses, e basicamente a gente vai manter hoje à noite nesse texto da palavra de Deus, capítulo 2, do 1 até o 7, tá bom? Chegaram aí? Por algum tempo, quando eu leio a Bíblia, no Velho Testamento, uma das coisas que me deixa perplexo é a questão da divisão das 12 tribos de Israel. Se você tem um conhecimento um pouquinho do que é a história de Israel, eu fico pensando assim, puxa vida, aquele povo, as 12 tribos, são filhos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles, sob a liderança de Josué, eles entraram e tomaram posse da terra prometida. Eles lutaram contra inimigos, desapossaram a terra deles e tomaram posse para a glória deles, para a glória de Deus e para o benefício deles. Eu fico pensando, esse povo unido, sob a liderança do rei Davi, conquistou do norte ao sul, do leste ao oeste, eles tinham paz. Sob o reinado de Salomão, eles experimentaram uma riqueza inigualável, que você estuda a história e você não vê um reino tão poderoso em termos financeiros, econômicos, como o reinado de Salomão, além de ter um rei sábio, em que a Bíblia diz que vinha pessoas de várias partes do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas de repente, você está lendo a sua Bíblia, quando você chega em Reis, capítulo 12, você vê uma divisão, por causa de dois políticos, Roboão e Jeroboão. E a partir desse momento, Israel se dividiu, as tribos, irmãs, se tornaram inimigos, e começaram a lutar um contra os outros, até que eles foram tirados da terra e levados para cativeiro. Eu tenho presenciado um outro tipo de divisão. Eu não tenho Facebook, mas às vezes eu pego da minha esposa para dar uma olhada. E eu fico abismado de ver que os cristãos estão colocando a cara. É positivo isso. Eles estão mostrando que estão antenados na política, eles estão mostrando que não estão alheios ao que está acontecendo, isso é bom, mas algo que me preocupa é o fato de que uns optaram por uma posição e defendem essa posição ferrenhamente, e outros optaram pela outra posição. Isso é normal, vivemos numa democracia e cada um pode escolher, embora a gente vai ter consequências do lado A ou do lado B, a gente vai ter consequências. Qual é a minha preocupação? É o fato de que eu estou percebendo que os cristãos estão inimigos uns dos outros. Eu vejo postagens lá que eu fico boquiaberto. Eu vejo pastores aproveitando aquele segundinho da fama, falando mal de outros pastores, de outros irmãos, porque optaram por um lado ou por outro. Existem cristãos que eu até admiro, e que estão dizendo, olha, que o comunismo é bíblico, e eu fico horrorizado com isso, mas de onde que tirou esse negócio? E tem outros que defendem que o Messias Salvador, não, ele não é o Messias, ele só tem esse sobrenome. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Eu não estou aqui para defender o lado A, o lado B, para dizer que você está certo, você está errado. Essa não é a minha proposta hoje à noite. Eu quero só dizer para você que política vai passar. Isso é um momento de euforia no nosso país, mas vai passar. O nosso amor uns pelos outros não vai passar. O que pode ficar são rusgas, inimizades, criadas por causa de alguém que nem sabe quem é você. Eu digo que é como torcer para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Flamengo. E neguinho bate, briga. Eu já morei perto do campo do Palmeiras. Tinha prazer de ir lá ver o Palestra Itália jogar. Mas, gente, a cada pau que quebrava lá do lado de fora, e eu ficava pensando como eu penso hoje. Depois do jogo, perdendo ou ganhando, esse pessoal vai para um hotel que eu nunca irei, eles vão deitar numa cama que eu nunca deitarei, eles vão participar de um jantar que eu nunca comerei, eles nem sabem quem é o Titão, eles nem sabem quem é o Zé, o Mané, que estão lá degladiando e batendo e brigando, e até às vezes morrendo, por causa desses caras que nem sabem quem nós somos.
Então, política vai passar. Então, o meu sinal de alerta é para nós conhecermos qual é a natureza da nossa verdadeira batalha. É isso que nós precisamos como cristãos. Paulo também teve uma batalha feroz contra inimigos, e ele então registra em Colossenses alguns detalhes e como que nós podemos fazer para nos defender. Agora preste bem atenção. Eu quero junto com vocês hoje responder 5 perguntas. Eu vou fazer as perguntas e junto com vocês, com base nesse texto de Colossenses, nós vamos tentar responder essas perguntas, para que ao final, quando nós formos embora para casa, nós possamos refletir sobre essa questão política que nós estamos vivendo, e se vale a pena realmente fazer inimizades entre o povo de Deus. Primeira pergunta: quem são os reais inimigos do cristão? Será que é alguém que pensa diferente de mim? Em termos políticos? Será que é um irmão que frequenta uma outra igreja? Quem são os verdadeiros inimigos do cristão? Não precisa abrir lá, mantenha o seu dedo aqui em Colossenses, mas eu quero ler um texto só para abrir um pouco da janela e entrar um pouco de luz para nós. Quando o Senhor Jesus, em Mateus, ele mostra assim de uma maneira bem clara, lá no capítulo 7, quem são esses reais inimigos do cristão. No capítulo 7 ele diz assim: cuidado! Ele está falando uma palavra de alerta para os cristãos. Estejam atentos. Com quem? Com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha que interessante. Jesus já dá uma descrição geral de quem são os inimigos reais dos cristãos. Ele está dizendo aqui que são falsos mestres, falsos professores. E Jesus diz assim: olha, eles vêm a vocês. O interessante é que as pessoas sabem da ingenuidade dos cristãos. Basta falar de Deus, os cristãos já ficam todos alvoroçados e dizendo: não, mas ele leu a Bíblia, ele falou de Deus. Cuidado. Jesus diz que eles vêm vestidos de pele de ovelhas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não se deixe iludir pela aparência. Vocês se lembram de Samuel, quando ele foi ungir um rei para Israel, e ele viu aquele filho de Jessé, a beleza dele, o porte físico, a altura, e diz: é esse. E Deus falou: não é. Não atente para a aparência, porque eu não vejo como vocês, eu vejo o que está dentro do coração. Então, cuidado com as aparências. A gente costuma dizer que as aparências enganam. Então, Jesus diz: olha, eles vêm a vocês, eles estão vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. A figura do lobo é alguém que quer destruir, matar a ovelha. Não está interessado nas ovelhas. Políticos, nessa época, todos eles se tornam cristãos. Eu achei até interessante um vídeo que eu vi, de 2 políticos que são declaradamente ateus, numa missa bebendo a hóstia, participando da comunhão católica. Faz sentido isso? Não. Para eles faz, porque eles são tudo, e não são nada ao mesmo tempo. Então cuidado com esses lobos, que percebem que muitas vezes o rebanho é ingênuo, e acaba sendo enganados e manipulados por eles. Paulo também descreve um pouco desses inimigos do cristão. Vamos ver comigo aqui, quem são esses reais inimigos do cristão. Eu já vou jogar tudo aqui na tela para ficar mais fácil para mim. Vamos lendo por parte. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 4. Veja o que ele fala. Colossenses capítulo 2, verso 4. Ele diz assim: olha, eu lhes digo isso o quê? O que ele acabou de ensinar nos versículos de 1 até o 3. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Então, nós precisamos conhecer a natureza, o caráter do nosso inimigo. Eles são enganadores. Eles se disfarçam. Eles falam até como nós. Eles leem a Bíblia, eles fecham o olho para orar, mas eles são enganadores.
Eles sabem que nós somos ingênuos. E se falar do nome de Deus, a gente fica uriçado. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado com isso. O enganador, o artifício que ele tem é a manipulação. E essas pessoas sabem manipular. Ou como sabem. Por isso a gente precisa ficar mais antenado. Segundo lugar, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então, além de serem enganadores, eles são escravizadores. Eles usam métodos de dominação. Eles usam método de controle. A ideia, quando diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize, essa palavra escravizar, na língua grega, tem o sentido de sequestrar e levar para o lado deles. Olha que interessante, os escravizadores, eles queriam que os cristãos de Colossos se submetessem a uma canga, que a gente vai ver mais para frente, do legalismo. Versículo 12 do capítulo 1, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim, olha, precisamos dar graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nós estávamos escravizados e Ele nos libertou. Mas esse pessoal que infiltrou na igreja de Colossos, e tem infiltrado nas igrejas hoje, eles querem manipular o povo de Deus, e eles querem escravizar o povo de Deus. Terceiro lugar, versículo 16, olha lá comigo, 2,16, portanto, não permitam que ninguém os julgue. Então, além de enganadores, escravizadores, esse pessoal é julgador, eles se colocam como se fossem juízes, para dizer que você, é interessante esse pessoal, eu não sei se você já esteve com eles, mas eles apontam um dedo para nós como julgadores, e diz assim, porque você ainda não tem a bênção, é porque você não tem isso, é porque você precisa daquilo. Quando eles chegaram na igreja dos Colossos, eles começaram a falar coisas que Paulo nunca havia ensinado para eles. Eles disseram, olha, vocês precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam ser circuncidados, vocês não podem beber café, vocês não podem beber Coca-Cola, vocês não podem comer isso, não podem comer aquilo. Paulo não tinha ensinado nada disso para eles. Versículo 18, além de enganadores, escravizadores, julgadores, versículo 18 diz para nós assim, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, porque na verdade, Paulo está dizendo que esse pessoal não tem nada de humilde, eles são orgulhosos, presunçosos, porque eles acham que são superiores aos demais. Então, meus queridos, inicialmente, quem são os inimigos do cristão? De acordo com Jesus, são falsos mestres, são falsos pastores, são líderes que querem aproveitar da boa índole do povo de Deus, da ingenuidade do povo de Deus, e fazer a festa no meio deles. Cuidado, para você não ir atrás desses falsos mestres que se disfarçam de ovelha, principalmente em épocas de eleição. Mas a nossa batalha contra eles não é uma batalha física, não estou convocando ninguém aqui para pegarem armas, a nossa batalha não se trava com brigas e nem com ofensas verbais. O Senhor Jesus disse, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Precisamos conhecer a palavra, para que ao ouvir as coisas, nós possamos falar, opa, esse negócio aí não combina com a Bíblia não. Mas ele está citando a Bíblia. Satanás também citou a Bíblia para Jesus várias vezes. Tudo texto fora do contexto, mas citou a Bíblia. Então preste atenção nisso. Quem são os reais inimigos do cristão e não fica brigando com os seus irmãos? Segunda pergunta, quais são as armas que esses inimigos usam contra nós? Eles têm armas poderosas, mas a arma deles não é metralhadora. Tá certo, alguém pegou uma faca, mas a arma deles é diferente.
eles querem mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Eu vou colocar rapidinho na tela aí, todas as armas que eles usam para ficar mais fácil para mim também. Versículo 4, vamos voltar lá de novo comigo. Olha o que Paulo diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Como que é possível enganar a igreja? Paulo diz, com argumentos que só parecem convincentes. Gente, tem gente que é bom demais para argumentar. Essa palavra, argumentos aqui, na língua grega, ela é tirada de um contexto de tribunal, em que os advogados, que são experts em argumentação, eles conseguem ludibriar o júri e mostrar que o assassino é inocente. É essa a ideia. Esses argumentos que Paulo está dizendo aqui, a palavra pitanologia na língua grega, é um discurso adaptado, ilusório, que induz ao erro. Tem uma música que está fazendo sucesso entre os cristãos e com certeza você já deve ter ouvido essa música. Ninguém explica Deus. Conhece essa música? Talvez pelo título não, mas eu tenho certeza que você já ouviu. A canção diz isso. Teologia não explica. Para que teologia? Big Bang é uma ilusão, mas teologia também não explica a Deus. E a música vai dizendo isso. Qual que é a ideia? A ideia é que nós não precisamos pensar, sentir. Essa é a ênfase que tem se dado hoje em dia. A igreja é um povo que tem que sentir, não pensar. Mas o interessante é que se você não explicar Deus pela revelação de Deus, quem é o Deus verdadeiro? É o Deus dos islâmicos ou o Deus dos judeus e cristãos? É Brahma ou Jesus Cristo? Então você precisa explicar. Você precisa de argumentos bíblicos, porque a Bíblia é a revelação de Deus, para você fazer distinção. Não, esse não é o Deus verdadeiro por causa disso, disso e disso. Esse é o Deus verdadeiro por causa disso e disso e disso. E de onde você tirou essas ideias? Da revelação que o próprio Deus deu de si mesmo. Olha, cuidado com essas pessoas que têm grandes argumentos. Eles estão cheios de falácias. São argumentos que parecem ser certos. E muitas vezes, de bate-pronto, você cai no engodo deles. Cuidado com esses falsos mestres que têm muita capacidade para argumentar. Mas no versículo 8, Paulo diz mais ainda. Ele fala assim, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Como que é possível escravizar a igreja? Filosofias vãs, vazias e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha só, filósofos têm surgido na mídia, também aproveitando para esses minutos de sucesso. E tem um principalmente, carequinha, que vocês sabem quem é, ele gosta de se postar lá, e de falar umas coisas bonitas, ele usa até a Bíblia para falar. Mas são filosofias pautadas, baseadas na tradição dos homens, não em Cristo Jesus. A ideia dessa tradição humana é uma palavra estoiqueia, que significa que os astros influenciam a vida. Aquilo que eu tenho falado constantemente aqui. Eu tive uma sorte hoje, o carro passou, quase me pegou. Ô sorte que eu tive. Ou então você fala, que azar danado. Lembra essa família de pastor, o pastor, a esposa e o filho que morreram lá em Araguari? Mas que azar, o carro bater nele e jogar ele para fora da estrada. Que azar, ninguém viu que ele caiu lá naquele buraco. Meus queridos, não existe azar na vida cristã. Não existe azar nesse mundo. Ou você crê que Deus está no controle daquilo que aconteceu, e até mesmo decretou que esta era a forma que ele iria levar aquele casal, aquela família para ele, ou então você vai acreditar em sorte e azar. Você vai acreditar que há astros que governam todas as coisas. Nós, como cristãos, dizemos não para isso. Nós dizemos que há um Deus que determina todas as coisas que existem. Eu não estou pedindo você para entender, que eu também não entendo. Mas eu estou pedindo você para confiar nesse Deus, porque Ele está sentado no seu trono, governando todas as coisas que acontecem.
Paulo vai mais, versículo 16, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue, olha os julgadores aí, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. Como é interessante essa ideia de que a igreja cristã, que foi liberta da escravidão, é tão seduzida por esses argumentos de que a lei de Moisés ainda está em vigor. Eu conversando com um irmão de tanto tempo, maduro na fé, ele falou: não, Titã, mas você tem que entender que o sábado está lá na lei de Moisés, lá nos 10 mandamentos. Misericórdia! Como pode um negócio desse? Paulo está categoricamente falando o seguinte no versículo 16: estas coisas, comer, beber, festas, dia de sábado, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos o verdadeiro descanso, porque estamos em Cristo. Mas ele fala mais ainda, desse pessoal, versículo 18. Qual é a outra arma que eles usam para ludibriar esse povo tão ingênuo que é a igreja do Senhor Jesus? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Eu já ouvi um camarada, eu estava no culto, levei alguns jovens daqui para assistir o culto. Falei: vamos lá, eu vou com vocês. Vamos avaliar o culto, vamos avaliar a mensagem. O pastor que estava pregando disse que foi lá no céu, dar uma dura em Jesus, botou Jesus sentado lá e começou a conversar com ele, até que Jesus foi quebrado e deu para ele uma revelação. Ele teve uma visão de que no céu então tem um banco de órgãos, e Deus deu a ele o poder da ministração no culto, e ele, ordenando a cura, os anjos trazem um órgão bom e faz a cura espiritual no culto e leva o órgão ruim. Ele teve essa visão, e a igreja estava abarrotada. Todo mundo gosta de ouvir isso. É isso que Paulo está dizendo: tenham cuidado com essa falsa humildade, com essa adoração de anjos. A vida espiritual desse povo não se fundamenta na palavra. A vida espiritual desse povo se fundamenta em visões, revelações que eles tiveram. E aí, para fundamentar mais ainda a espiritualidade deles, eles falam 10 palavras que vocês entendem, e aí de repente eles cantam Shúria, balabala, e aí todo mundo fala: homem ungido! Como nós somos ingênuos. Paulo diz que essas pessoas que contam suas visões e revelações, eles têm olha comigo de novo aí, na parte B do versículo 18, eles contam detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Porque ele foi lá no céu conversar com Jesus, você não foi. Jesus me deu uma revelação. Então você o escuta e cala a boca. Essa é a ideia. E por último, Paulo diz que uma outra arma que eles usam para tentar escravizar o povo de Deus são regras. Olha comigo no versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Paulo está fazendo uma pergunta para uma igreja que estava se deixando seduzir por esses argumentos, por essas regras, revelações. Por quê? Como se ainda pertencessem a ele, aos rudimentos desse mundo, vocês se submetem a regras. Versículo 21, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Olha só, parece que o povo de Deus tem uma carência de que precisa de um ditador. Não pode, não pode, não pode. Isso é a cabeça de todos vocês, senão a semana não vai ser boa não. Faz fila ali. Hoje à noite eu tenho que orar sobre vocês e impor as minhas mãos, porque senão não tem bênção não. Misericórdia, gente.
Por que nós queremos ser enganados por pessoas assim? Que estão sempre dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem grupos que ligam para o pastor para saber se naquela noite ele pode ter um ato sexual com a sua esposa. Vocês acham que eu estou brincando? Terceira pergunta. Como se defender desses inimigos? Como que eu e você podemos agir, não ingenuamente, mas como que nós podemos lutar contra esses inimigos que infiltram-se na igreja? E querem destruir o rebanho, porque na verdade eles não são crentes, são lobos destruidores. Versículo 6, está a resposta aí para nós, capítulo 2, verso 6. O apóstolo diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver. Como é que você recebeu a Cristo como Salvador? Você deu 3 pulinhos? Pela fé. Você ouviu que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você ouviu que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e você abriu o coração pela fé, com as mãos estendidas, dizendo, Deus, eu creio nessa verdade. Você nasceu de novo, se você crê na palavra. Então, Paulo está dizendo, olha, a maneira que nós temos, a arma que nós temos para nos defender é viver pela fé, não por obras, não tentando obedecer à lei, não ouvindo esses argumentos, essas visões e revelações e se deixando seduzir por elas. Fé na palavra de Deus. Eu acho interessante que ele fala que nós precisamos aprender a viver pela fé do começo ao fim. Assim como vocês receberam, ele está falando do início da vida cristã. Assim como vocês receberam, continuem a viver pela fé. Não se deixem iludir por argumentos que tentam de todas as maneiras nos desviar. E nos submeter a Jesus como Senhor, olha o que ele diz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Eu e você precisamos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo, como dono da nossa vida. Eu sempre faço a oração do Senhor Jesus. Pai, está difícil. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é submissão, em cada área da nossa vida. Antes de começar o culto, eu estava conversando com meu irmão Marcos, e a gente estava falando sobre essa questão de batalha espiritual, e ao meu ver, a batalha espiritual é justamente travada em termos de você obedecer aquilo que você já sabe ser a vontade de Deus, ou você se rebelar. Precisamos entender isso. Paulo aos Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé, do princípio ao fim. Paulo aqui está dizendo que nós precisamos nos submeter ao Senhor, obediência e submissão, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não nos deixar levar por esse pessoal aí. Quarta pergunta, que desafio temos diante desta batalha espiritual? Olha o que ele fala, permanecer inabalável. Olha comigo, versículo 6 e versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, pela fé. E ele usa 2 figuras, enraizados e edificados. Enraizados, o que vem na sua mente? Raiz. Ele está tirando essa figura lá da agricultura. Ele está pensando numa árvore. Ele está dizendo, olha, você como crente em Jesus, é como uma planta plantada por Jesus, nesse mundo. Você precisa ouvir a palavra para que as suas raízes sejam estendidas no solo da vida. E uma árvore bem plantada, com raízes bem aprofundadas, ela vai dar copa e ela vai dar frutos. É isso que o apóstolo Paulo está usando, essas 2 figuras. E depois ele vai falar de edificados. A figura que ele está tratando agora, ele mudou. Ele saiu da agricultura e foi para a construção. Ele está pensando num edifício.
O crente edificado é a ideia de que não existe mais casa de Deus. Isso não é a casa de Deus. Isso é um privilégio que nós tivemos de fazer essa construção, e nós, como igreja, nos reunimos aqui. Mas a Bíblia diz que Deus está edificando uma morada para Ele. E o tijolo que Ele usa é o Zé, é a dona Shirley, é o Eurípides, é o Wilson, é o João. Pedro fala isso, que nós somos pedras vivas, que estamos sendo assentadas nesse edifício espiritual que Deus está edificando, que um dia Ele vai morar conosco. A Bíblia diz que nós não vamos precisar nem da luz do sol, porque a glória de Deus vai nos iluminar para toda a eternidade. Então, meus queridos, estejam firmes, inabaláveis. Nós acabamos de cantar, firmes nas promessas. Onde nós tiramos essas promessas? É na palavra. Nós precisamos ficar firmes nas palavras, e não ser seduzidos por argumentos, não ser seduzidos por filosofias, legalismo, visões, e nem regras. Então, ele vai usar uma outra figura. Ele fala de firmados e de ensinados. Lá no finalzinho do 7. Firmados na fé, como foram ensinados. A ideia de estabilidade, de estar inabalável diante dos vendavais da vida. E eu gosto dessa outra palavra, ensinados. A ideia é de que nós estávamos numa sala de aula, fomos ensinados, e ele está dizendo, se apegue àquilo que você foi ensinado, que é a tradição boa, o ensino dos apóstolos. Quando alguém chegar para você com minhocas na cabeça, volte para a tradição. Não se deixe seduzir por aquilo que é falado por aí fora. Por último, quinta pergunta. Qual é a atitude do cristão nesta batalha? O cristão, ele tem que batalhar. Capítulo 2, verso 1, diz assim, quero que vocês saibam quanto estou lutando, batalhando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles, quem são eles aqui? Os cristãos de Colossenses, de Laodiceia, e por aqueles que não viram Paulo face a face. Paulo está dizendo, eu luto, eu batalho, eu esforço, para que eles sejam fortalecidos em seu coração. O alvo do apóstolo, o alvo de um pastor, de um professor de escola dominical, é ajudar o povo de Deus a fortalecer na fé, e não se deixar seduzir. Mais ainda, ele diz, estejam unidos em amor, não se deixe brigar, não rompa amizades por causa de fulano ou de beltrano, política passa. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Para mim, a atitude que eu e você temos que ter, para batalhar, para viver essa vida, é gratidão. Gente, isso é sério. Pode ser uma palavrinha tão boba. Às vezes a gente nem agradece a Deus na hora do almoço o prato de comida que está na nossa frente. Ah, mas eu estou lá no restaurante, está todo mundo me olhando. Ah, às vezes lá na empresa está todo... Ah, para. Diga, Deus, eu sou grato porque é a tua bondade, é a tua provisão na minha vida. Não precisa fazer uma oração de meia hora, não precisa levantar as mãos e gritar, não, silenciosamente, mas seja grato por Deus e por tantas coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Então, ele está falando de gratidão. Olha comigo lá no finalzinho do versículo 7. Transbordando de, lá no finalzinho do 7, talvez sua versão está um pouquinho diferente da minha, mas se ele está falando de transbordar de gratidão, a palavra perisso na língua grega traz a ideia de entornar o copo, de você estar tão cheio que transborda, e você tem em excesso, em sobra. Se vocês se lembram quando Jesus está conversando com os judeus, e ele está dizendo assim, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a ideia da palavra gratidão aqui, nesse contexto. É um riozinho que vai se avolumando, ao ponto de ser um rio tão grande, com águas tão profundas. Eu e você precisamos crescer em gratidão, mesmo
quando as coisas não saem como nós queremos. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ouvir o testemunho da menina que morreu, da esposa do pastor. Se não tiveram, ouçam. Você vai ter uma visão um pouco diferente quando a morte bater na porta da sua casa. O testemunho dele foi maravilhoso. O microfone da Rede Record chegou fazendo entrevista e ele deu um testemunho da fé cristã, de como nós temos que lidar com essas adversidades, do Deus que ele crê, da expectativa, da esperança que nós temos. Porque se você olhar só para o presente, só para as coisas que acontecem, aí nós não conseguimos. Acredite que ingratidão é a índole, o caráter, a marca dos incrédulos. Paulo fala isso em Romanos. Eles têm conhecimento de Deus, mas eles não glorificam a Deus como Criador e nem rendem graças a esse Deus. Eles acham que tudo que existe é fruto do Big Bang. Meus queridos, Paulo termina essa carta aos Colossenses dizendo algo muito importante. Olha comigo no capítulo 4, o versículo 5 e 6. Ele diz assim, capítulo 4 de Colossenses 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os que são de fora. Tenta imaginar os incrédulos olhando os Facebooks da vida e dizendo: caçoando de nós. Porque crente brigando com crente por causa do A, por causa do B. Sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo está falando de evangelização. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, não irascível, não insosso, para que saibam como responder a cada um. A meu ver, ele está falando de conduta e de comunicação, duas áreas extremamente importantes na vida do cristão. Conduta fala do seu procedimento, da sua vida. Tem que ser santo, porque os incrédulos estão olhando para nós. E a sua comunicação, então, mas é porque eu sou nervoso mesmo. Então, se submeta ao Espírito Santo de Deus. Porque se nós somos ovelhas e não lobos, o nosso interior foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos a capacidade, não nossa, mas a capacidade espiritual pelo Espírito Santo de mudar essa natureza. Não completamente. Isso vai ser na glória. Mas podemos sim ser uma nova pessoa, ter uma nova transformação de vida. Deixe-me terminar hoje à noite aplicando isso. Vamos abrir comigo o Salmo 146, para a gente terminar esse tempo juntos aqui de estudo da palavra. O Salmo 146 talvez seja uma boa ilustração para a gente não ser aquele tipo de cabo eleitoral que briga, aquele tipo de torcedor que bate, que xinga, porque o time ganhou, o time perdeu. Porque tudo isso vai passar. Olha comigo no Salmo 146. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estão aí comigo? Aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que comprometimento, não é? Gostoso. Olha o que ele fala. Não confie em políticos. Príncipes aqui são os líderes, os governantes de Jerusalém. E o salmista está dizendo, olha, não confie neles. Por quê? Eles são meros mortais. Eles são incapazes de salvar a nação. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Eles não podem cumprir suas promessas porque eles não têm poder para isso. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Quem é esse Deus? O Senhor. O salmista explica. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre.
Esse Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele tem poder para isso. Esse Deus defende a causa dos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvado seja Deus. Deixe-me aplicar isso de maneira bem rápida para nós, alguns pensamentos. Trabalhe. Não estou dizendo que é errado você fazer política, não estou dizendo isso não. Só estou chamando essa atenção para não brigar com irmãos, porque isso vai passar. Trabalhe incansavelmente pela sua verdadeira pátria. O Brasil não é a sua verdadeira pátria. Você vai passar. Você vai viver aqui alguns anos, mais ou menos, mas vai passar. A Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o verdadeiro Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então trabalhe para essa pátria, fale do amor de Deus para as pessoas, ore mais, viva uma vida como um cidadão do céu, aqui nessa terra. Segundo, evite animosidades contra irmãos por causa de políticos. Olha o que nós acabamos de ler, eles são meros mortais, eles são incapazes de salvar, seus planos são limitados, eles não têm poder para cumprir aquilo que eles prometem nas campanhas, porque não depende deles. Eles têm que convencer uma bancada enorme, que muitas vezes nem é do partido deles. Aí começa aquele toma lá da cá, e vira tudo igual. Então evite essas animosidades. Terceiro, esteja firmado na rocha, para você permanecer inabalável em meio às tempestades. O que são as tempestades? São as provações, são as lutas, são os governos que vêm e vão. O salmista diz assim, olha, referindo-se a Deus, Ele, contando uma experiência da vida dele, me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Tem crente que parece que a fé dele é como andar na corda bamba, ele nunca está firme, não é? Ele está sempre, não, inabalável, fica firme, segura o taco. Por último, seja um cristão cujo auxílio não é nem a esquerda e nem a direita, mas cujo auxílio e esperança estejam no Deus de Jacó, que nós acabamos de ler. Ele é o Criador Todo-Poderoso, Ele é fiel à sua palavra, Ele defende a causa dos oprimidos, Ele frustra o propósito dos ímpios, porque o Senhor reina para sempre. Amém? Então, meus queridos, abaixo as divisões, porque tudo isso vai passar, e nós vamos ter que encarar uns aos outros, não só até a morte nos separar, para toda a eternidade. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais uma canção de louvor.